Muito bem, senhoras e senhores, falamos ao vivo de Patos de Minas, Minas Gerais, neste sabadão, dia 10 de maio de 2025, mais um PoiOcast, trazendo para você as novidades aí que nós tivemos aí durante a semana, para você ter a melhor informação, para você ter a melhor informação com qualidade, com verdade, com a informação que realmente vai agregar valor para você, homem do campo, você da cidade, você do comércio de uma forma geral, para você ter uma noção do que tivemos aí na semana, de como que foi o comportamento de mercado. Então aqui você vai saber de tudo um pouco do que está acontecendo. E vamos ter hoje duas entrevistas mais que especiais. Meu amigo Mário Melo vai trazer todas as informações aí da semana, como é que foi o mercado. O mercado da semana foi boa, mercado aquecido, mercado aí já mostrando aí uma reação do que foi na semana anterior. E nós vamos conversar também com o presidente da FAENG, que é o Antônio Pitangui de Salvo, conhecido muito popularmente como Toninho, o Ebinho, né, o Weber Bernardes, que é o vice-presidente da FAENG, e essa diretoria da FAENG que vem fazendo um trabalho maravilhoso e vem cada vez mais aproximando os sindicatos rurais e com isso vai aproximando o homem do campo da FAENG, levando as suas demandas, as suas necessidades, e a FAENG com certeza correspondendo tudo isso com muito profissionalismo, com muito dinamismo, e a FAENG a gente sabe que está aí fazendo um trabalho maravilhoso. Então desde já parabéns ao Toninho, parabéns ao Ebinho por esse trabalho maravilhoso feito na FAENG. Então muito boa tarde, muito bom dia, aliás, a você que nos acompanha a partir de agora em mais um PoiOcast, que é uma realização do Sindicato Rural de Patos de Minas. Nós queremos agradecer os nossos parceiros, a Mob Locações e Evento, Cicobi Credicopa, Chancap Sementes, que estão conosco neste podcast. Você que quiser ser o nosso parceiro, é só procurar o escritório do Sindicato Rural, que você será muito bem-vindo, e nós estaremos aqui também divulgando a sua empresa, falando um pouco do seu trabalho. Enfim, você será parte dessa família chamada PoiOcast, que é o nosso podcast aqui do Sindicato Rural de Patos de Minas. Então, muito bom dia nesse sabadão do dia 10 de maio de 2025. E eu já vou chamar de imediato o homem que sabe de tudo do mercado financeiro, o homem que sabe de tudo, está atento, sempre aí trazendo notícias com muita credibilidade, com muita segurança, traz notícia boa para nós. Tem hora que a notícia às vezes não é tão boa, mas fala a verdade e a gente tem que levar tudo isso para você, produtor rural. Muito bom dia, meu amigo Mário Melo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo prontinho? Tudo certinho? Semana boa? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Semana animada para todo mundo, mercado bastante aquecido. A grande maioria dos produtores felizes, com algumas reações de preço, principalmente ali o criador que viu o bezerro subir um pouco essa semana. Exatamente isso que eu comentar com você, o reflexo dessa pequena baixa, podemos dizer assim, entre aspas, né, o Mário, ele não influenciou aí no bezerro, porque a reposição realmente foi uma semana aquecida. Nós fizemos aí grandes leilões, a exemplo aqui do Sindicato Rural de Patos de Minas, João Pinheiro, Nova Ponte, e realmente tivemos aí uma expressiva procura do bezerro e, consequentemente, aí na lei da oferta e da procura prevalecendo, e o bezerro realmente numa semana de alta, transitando aí realmente aí num momento muito feliz para o produtor rural. E você já enxerga aí, Mário, como é que está o mercado? O boi gordo pode esboçar uma reação também essa semana? Rubinho, a gente acredita muito que sim. O que tem impactado tanto nessa questão do mercado, que sempre fica aquela incerteza, ciclo virou, ciclo não virou. A gente acredita de fato que o ciclo ele vem até uma virada quando a gente tem ali pelo menos 3 meses consecutivos de queda no número de abate de fêmeas. E isso, infelizmente, a gente ainda não teve. Então a gente coloca muito que isso daí demonstra que para a gente nas pontas de quem está olhando números, de quem está fazendo análise, que ainda não foi uma virada de ciclo.
a gente ainda vê fêmeas indo para o gancho, e aí eu corrijo até uma fala que eu falei que eu trouxe no nosso último bate-papo, onde eu falei que a quantidade de fêmeas ela tinha reduzido bastante, já não tinha tantas fêmeas indo para o gancho assim. E aí no mês seguinte, para eu poder calar a minha boca, digamos assim, veio o número contrário, voltou a subir o número de fêmeas indo para o gancho. Justamente o que a gente está vivendo é uma oscilação perante essa quantidade de fêmeas que ela vai para o gancho, tanto é que quando eu tenho um mês que a quantidade de fêmeas indo para o gancho aumenta, o valor do bezerro aumenta também, então isso tem impactado bastante, só que a gente ainda não pode dizer que isso demonstre uma virada de ciclo, até porque o que vai falar para mim de fato se eu tenho uma virada de ciclo ou não é essa diminuição de fêmeas indo para o gancho, isso por faltar fêmea no mercado, e o preço do bezerro subindo cada vez mais. Então, o que eu diria hoje que está impactando quando a gente olha de janeiro para cá? Quando eu tenho muitas fêmeas indo para o gancho, o preço do bezerro sobe. Em seguida, o preço do boi sobe. Eu diminuo o número de fêmeas indo para o gancho, o preço do bezerro ele dá uma maneirada e automaticamente o preço do boi também. Se a gente for seguir essa lógica do que a gente está vendo ali de janeiro até agora, e aí sem trazer grandes números, sem trazer tanta parte assim, o macro, a gente pode dizer sim que para quem pretende negociar aí nos próximos 15 dias, a tendência é que o boi gordo melhore também. Falando de uma forma mais macro, para aquele produtor que está pretendendo se planejar, não só para o agora, mas para o futuro também, onde a gente acredita que vai ser o pico do boi gordo? A partir de 2026. A gente vê uma expectativa muito grande também, Mário, a gente já fala muito sobre isso, e essa questão de fêmeas indo para o gancho, para o abate, ela é um assunto hoje ele está muito em pauta. Por quê? Não existe outra maneira de você produzir bezerro se você não tiver uma matriz, né? Uma boa matriz. Então, ou seja, o que a gente está vendo com tudo isso? A procura de novilhas, né? Novilhas para serem trabalhadas agora nessa estação de monta e para exatamente jogar esse bezerro no chão em 2026, porque a gente acredita também que 2026 vai ser o ano do bezerro. A gente já vai prestando atenção nisso, é muita fêmea indo para o abate, como você falou. A diferença, né, se a gente colocar aí nessa balança, a diferença entre machos, em números, né, entre machos e fêmeas que estão indo para o abate, a diferença é pequena, né, e isso vai provocando cada vez mais a procura do bezerro, porque você precisa, não tem outra maneira, né, o bezerro, Rubico Carvalho já falava, né, enquanto o bezerro está na barriga, não tem jeito de você fazer nada, a hora que ele cai no chão, aí sim você pode embalar esse bezerro. Né? Aí entra o fator genético também, né? Eu vou ter que ter uma matriz muito boa, eu vou ter um touro muito bom, escolher uma maneira, ou eu tenho um touro muito bom, então eu vou trabalhar com um programa mais intenso, que seria a IATF, exatamente para mim ter uma desmama mais homogênea, mais igualada, programada, né? Para a gente ter e também ter um bezerro de melhor qualidade, para a gente buscar sempre a precocidade e um bezerro que chega cedo, um bezerro que vai para o abate mais cedo e, consequentemente, ele tem aí um rendimento superior de carcaça. Então a gente vê isso, né? Essa lógica, né, do bezerro para 2026 e já projeta também essa questão do boi gordo, porque é muita matriz indo para o gancho. E cada vez que vai uma matriz, vamos colocar uma lógica, Mário, de cada 10 fêmeas que vai para o abate, você pode considerar aí que 70%, 80% seriam mães, né? Então, ou seja, essas vacas estão deixando de produzir. E essa matriz talvez ela vai fazer muita falta em 2026, exatamente, porque aí nós vamos ter essa procura, né? Essa procura maior, mais intensa para o bezerro, para consequentemente fazer o boi. Esse fato, você acha que ele vai influenciar muito no preço, na arroba do boi? Sem a menor dúvida. Tanto é que eu vou trazer uma provocação aqui para poder tentar exemplificar tudo isso que a gente vem falando. Quando eu olho hoje para o preço do bezerro, o ágio perante a questão do boi gordo,
A gente ainda está bem abaixo do que costuma se praticar. Onde, ao meu ver, analisando esses dados, está o grande impacto de fazer com que a gente ainda está abaixo da média histórica. É justamente pelo fato de ainda ter muita fêmea indo para o gancho, então eu não sei o que vai me sobrar no final. A partir do momento que eu tiro essa incógnita da equação, e aí eu sei o que me sobra no final, eu vou conseguir trazer bem mais próximo a questão de o que eu vou ter de fato de oferta no mercado. E aí sim a gente vai chegar perto do preço real, que vai ser o bezerro e automaticamente o boi gordo também. Exatamente, uma coisa puxando a outra. Mas foi diante do cenário que nós tivemos aí nos últimos 15 dias, nos últimos 20 dias, foi uma semana mais animada, né? O mercado, ele se consolidou mais essa semana, né, Mário? Nós vemos aí nos grandes leilões, o bezerro sendo praticado aí a 13, a 14, chegando até alguns produtos diferenciados aí até a R$ 15 o quilo. Então isso mostra que a pecuária está pujante, né? O mercado está aquecido, o mercado está acreditando, né, que é o mais importante, que o produtor rural ele está otimista em relação ao que nós vamos ter aí nos próximos meses. Sim, 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 sem a menor dúvida. O mercado ele está aquecido, ele vai continuar aquecido. Mais uma vez, entre semanas e outras, a gente pode ter alguma certa oscilação, mas é justamente essa volatilidade que faz com que o mercado continue gerando bons negócios. A indústria vai tentar pressionar esse preço para baixo, até porque para a indústria não é um mercado tão interessante assim. Só que se o produtor souber surfar essa onda, que eu acredito que ela comece aqui, nesse momento a gente já tem tido boas oportunidades, até meados ali de 2027, eu acredito que o produtor ele vai conseguir fazer bons negócios e ter uma boa margem dentro do bolso. Isso. Hoje nós estamos aí com o boi praticando aí arroba 320, 323, até alguma coisa falando-se em 327. Você acredita que nos próximos dias isso pode subir ainda mais um pouco? Olha, poder falar que de fato subir, bater o martelo é um pouco complicado, principalmente num curto espaço de tempo. Porém, Sim. é como eu falei, se a gente analisar o que está acontecendo de janeiro até aqui, esses ciclos, digamos assim, eu não vou ficar impressionado se a gente sim tiver uma alta no boi. Até porque quando a gente analisa também a questão da B3, antigamente muito mercado físico que influenciava a B3. Agora tem ficado balanceado, B3 também influenciado muito. Quando a gente olha, tem sim tendo ágil. Quando a gente olha para a questão lá no Mato Grosso, tem sim tendo uma alta de preço. Então eu acredito que isso vai refletir aqui para a gente. Certo. Muito bem, Mário. Vamos falar do mercado falamos do mercado do boi, do bezerro. Vamos falar do mercado de grãos. Como é que foi o comportamento aí essa semana no mercado do milho, da soja? O que nós temos de novidade nesse mercado de grãos? Principalmente no mercado do milho, todos nós ficamos impressionados. Já se é esperado que nos Estados Unidos tenha uma área de plantio muito maior do que a área da soja. Porém, os dados eles vieram bem acima do que era esperado, ou seja, vamos ter ainda mais área de milho sendo plantada nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem cada vez sido melhor também. Tá? Para a questão da produtividade em si, ela tem vindo boa. A soja, a gente já teve uma safra recorde, como nunca visto antes no Brasil, o que tem feito com que os preços do milho em si ficassem mais pressionados. Quando a gente olha para o cenário de preço de soja, ele tem sido um pouco melhor, porque a China tem aumentado cada vez mais a sua demanda. Então, por mais que eu tenha uma safra recorde, na minha balança, quando eu olho, a China está demandando cada vez mais do Brasil, então isso fica equiparado. Já pelo outro lado, nos Estados Unidos, a gente acredita que vamos ter menos disponibilidade de soja lá nos Estados Unidos. Um outro fator que pode impactar bastante na melhoria dos preços é um possível acordo, mesmo que de forma parcial, entre Estados Unidos e China.
Por que que pode melhorar? A gente sabe, a soja, o preço dela é formado por diversas pontas, como Chicago, dólar e entre outros. Nessa ponta específica de Chicago, se a gente tem uma melhoria, um acordo entre Estados Unidos e China, faz com que a ponta Chicago melhore. E aí eu tendo uma oferta, mesmo que balanceada, e uma demanda um pouco maior, isso vai ajudar nos preços da soja também. Eu acredito fielmente que a melhoria no preço ela vem a partir do segundo semestre. Por quê? A gente tem agora uma safra recorde, então eu estou com a oferta escancarada na minha cara nesse exato momento, e aí é normal que a indústria pressione os preços um pouco para baixo para tentar fazer bons negócios também. Mas ali para o segundo semestre, essa questão da safra recorde saindo um pouco do campo de visão, principalmente dos compradores, a tendência é que os preços tendem a melhorar. Certo. A gente viu a China, ela antecipou também, né? Isso foi fato, né? A gente comentava isso no nosso último, na nossa última conversa. A China antecipou bastante, né, a compra de soja aqui no Brasil. Você ainda vê essa demanda, uma demanda maior, uma demanda que ela pode se estender por um maior período de tempo? Como você falou, podemos aí até chegar no segundo semestre, talvez irmos até lá no mês de julho, agosto. Você vê esse mercado ainda otimista nesse cenário? Em questão de demanda, sim, eu acredito que essa demanda, no mínimo, se ela não aumentar, ela vem a se estender, digamos assim, e onde que, de fato, o produtor ele vai enxergar uma melhoria nos preços. A demanda, vamos dizer que está balanceada, oferta e demanda está balanceado. Eu tive um aumento na oferta, aumentei também a minha demanda. Porém, saindo desse possível acordo entre Estados Unidos e China, minha ponta Chicago sobe, o que faz com que meu preço suba automaticamente também. Um outro ponto, que daí para o produtor de soja, ele é um ponto bem interessante, mas claro, essa questão desse acordo é bem interessante que saia também, é a questão de que cada vez mais a gente vai ter mais área de milho plantada do que de soja, isso nos Estados Unidos. Então, se eu tenho menos soja sendo plantada, menos soja sendo colhida automaticamente nos Estados Unidos, quem se torna o grande parceiro comercial para a exportação da China é o Brasil. Então, a minha demanda ela aumenta cada vez mais, eu tenho uma melhoria de Chicago, eu saio de plena oferta como eu estou agora e os meus preços eles tendem a melhorar. O produtor que tiver a oportunidade de segurar preço, tem como segurar. Mas é aquilo que eu sempre falo, lucro pouco não quebra ninguém. Então, pelo menos, buscar fazer travas, fazer negociações com o custo de produção. E aí, se for ficar para especular com que, independente se muito ou pouco seja lucro, pelo menos o custo ali dá para buscar negociar, seja através de B3, fazendo trava, B3 não, desculpa, seja através de bolsa, fazendo trava, ou até outras opções de contrato que tem disponibilidade para o produtor. Certo, mas nesse momento hoje, você acha que é interessante para o produtor fazer uma trava? Então, nesse ponto, vai depender muito de operação para operação, porque os preços eles estão bastante pressionados. Então, depende para o produtor como que está essa questão dele, da operação dele, perante até a sua organização financeira. Como eu falei, aquele produtor que estiver realmente precisando de caixa, tenta que seja pelo menos o custo. Se ele puder esperar, ele segura, porque a tendência para o segundo semestre é de melhora. E essa melhora não é pequena, já que diversos fatores indicam que a gente vai ter alta. Então, até para corrigir minha fala, para não ficar parecendo algo, como que eu posso dizer, para não soar da forma que eu queria que soasse, é o seguinte, produtor que estiver pensando em negociar, negocia apenas o custo, a não ser que seja uma demanda muito urgente dele. Produtor que puder segurar, segura, porque a grande melhoria que a gente enxerga é a partir do segundo semestre. Maravilha. Exatamente. Então, assim, essa é uma tendência que a gente já vem falando já há alguns dias. Mário, e a questão do café? Como é que nós estamos no mercado do café hoje? Já que é também um produto, né, que o Brasil digamos assim, o maior produtor.
Nós temos aí uma expectativa de uma safra não muito boa para 2026. Como é que você está vendo essa questão do café hoje? Aliás, para É, 2025. até mesmo antes de partir para o café, eu gostaria até de fazer um complemento aqui para o produtor de grãos em geral, como um todo, até mesmo Certo. também para o próprio produtor do café, que é em relação ao custo de safra. E a gente acredita que o custo de safra ele vai aumentar no próximo semestre também. Nessa próxima safra já vai ser um custo mais elevado. Isso porque sementes, químicos como um todo, até que a relação de troca tem ficado como esperado, como em anos anteriores. Porém, quando a gente olha ali para a questão de fertilizantes, os custos tendem a aumentar bastante. Isso por conta da China, do mercado internacional. A China vem exportado cada vez menos, então a China tem feito cada vez menos exportação nessa relação. Então, assim, se o produtor puder ficar atento a isso também, poder buscar quem ali ele costuma fazer suas negociações, é interessante já começar a olhar para isso para as próximas safras, tá? Em relação em relação ao café, o que é que nós podemos dizer? Vai sim ter uma quebra de safra. Especialistas de mercado têm dito que a quebra de safra não vai ser como se era esperada. Porém, a indústria está tentando pressionar para poder comprar cada vez mais. Qual que é o grande ponto? O produtor de café, principalmente, ele ainda está com um bom caixa dentro do bolso. Então, isso vai fazer com que as negociações elas sejam mais cautelosas, sejam negociações mais tranquilas. Mesmo com a quebra de safra, eu acredito que nós não vamos ter grandes oscilações de preço, nem para cima, nem para baixo. Acredito eu que eles vão ficar de forma mais estável. Por quê? O ciclo do café ele é totalmente diferente, como, por exemplo, do ciclo da soja. Então, mesmo que a gente viesse a ter uma boa safra, ou se a quebra de safra fosse maior, para a gente poder chegar perto do que seria a oferta ideal de café, e aí poder usar isso como balizador para o preço cair ou subir, demoraria em torno de 2, 3 anos, alguns dizem que até 4 anos. Então, o cenário do café, para mim, vai ser comum ter pequenas oscilações, isso é normal em todo o mercado, independente do cenário, mas o cenário do café ele vai ser um pouco mais tranquilo do que o cenário de qualquer outra commodity, tanto para cima quanto para baixo. Vai ser mais cauteloso, vai ser mais aquele, como que eu posso dizer, café com leite, vamos falar dessa forma. Certo, mas então a expectativa para o cafeicultor ela não é uma expectativa boa. Sim, eu acredito, e aí estou trazendo a opinião do Mário como analista aqui, que pelo menos nos próximos 2, 3 anos, o preço do café ele tende a, no mínimo, no pior dos cenários, se manter. A não ser que aconteça algo muito drástico, que não é o que a gente tem enxergado, e aí muito drástico o que eu estou falando é o seguinte, uma super safra, não tem como. Até porque para suprir hoje essa questão de oferta do café, dessa escassez que tem, por conta do ciclo dele, demoraria uns 2 ou 3 anos. Então, a tendência é que sim, no mínimo aí 2, 3 anos, até 4, dá para arriscar dizer, a gente vai ver o café no mínimo se manter como está os preços. Tá certo. Então, ou seja, nós estamos aí, vamos falar assim, que estamos com o mercado, podemos falar que estamos com o mercado otimista, né, Mário? O mercado como um todo de commodities, do agronegócio, sim. Certo. Não, isso é interessante porque a gente sempre fala, né? Como a gente fala em todos os nossos, praticamente todos os nossos programas, da porteira para dentro ali, o trabalho está sendo muito bem feito, né? Ele é sempre muito bem feito. O produtor procura sempre trazer o que há de melhor, seja na produção de grãos, sempre trazendo o que há de inovação em sementes, cada vez produzindo mais de uma maneira sustentável, cada vez se produz mais em menores espaços. Isso a gente está vendo o produtor fazer isso com muita cautela. Então, assim, é preciso que, eu acredito ainda
que nós temos que ter uma política mais definida, uma política agrícola mais centrada, uma política agrícola que tenha realmente esse compromisso com o produtor rural, viu, Mélio? Viu, Mário? Porque o que acontece? A gente vê que esse trabalho, que o produtor, seja ele produzindo carne, seja ele produzindo grãos, ele está fazendo o dever de casa. Talvez falta um pouquinho de ajuste no sistema governamental para que esses produtos eles sejam mais valorizados e sejam vistos assim, vamos dizer assim, com mais carinho, né? Para que o Brasil ele tenha assim, já tem a marca de maior produtor do mundo, e isso é fato, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? O Kubitschek já falava que o Brasil é o celeiro do mundo, porque aqui tudo que se planta colhe, tudo que se planta dá. Então a gente está vendo que o produtor está fazendo o dever de casa, mas que infelizmente talvez está faltando um pouquinho ali de ajuste governamental para que haja essa aliança, vamos dizer assim, entre o produtor e o governo, para que o Brasil cada vez mais cresça, né? E possa crescer com sustentabilidade e o produtor crescer com dignidade. Sim, sem a menor dúvida. Hoje é aquilo que eu sempre falei, da porteira para dentro o produtor não erra. Eu até teve um vídeo meu que viralizou, que eu falei que o produtor é um gênio da porteira para dentro. Hoje, de fato, o que a gente precisa é que o produtor seja olhado com melhores olhos. Independente do que aconteça, faça chuva, faça sol, ele está todos os dias ali buscando colocar a comida na mesa, não só do brasileiro, mas do mundo como um todo. Só que, infelizmente, até mesmo por nós brasileiros, o produtor ele é sempre apedrejado. E o que mais me chateia, quando a gente olha para esse Brasil, vamos dizer assim, não só para governanças políticas, até mesmo como para algumas pessoas que não conhecem a realidade, é que se ele só não atrapalhasse, já ajudava. Mas cada vez mais buscam atrapalhar quem alimenta o mundo. Uma grande verdade, viu, Mário? Uma grande verdade. Talvez não precisasse de ajudar, você falou a coisa certa, mas não atrapalhasse, né? Já seria bom também. Mário, eu quero te agradecer muito, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, sempre trazendo informações aí de credibilidade, de segurança para todos nós aqui do PaiOcast. Então você, esse homem que a gente vê, que está todos os dias antenado em tudo que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mercado, na bolsa, nas commodities como um todo. Então nós temos que agradecer muito a você. No nosso próximo PaiOcast nós vamos falar muito ainda do que vai acontecer aí pela frente, e você sempre com essa visão tranquila, essa visão de fato, né? Aquilo, tirando mitos e voltando para aquilo que é verdade, que está acontecendo aqui no nosso Brasil e no mundo também, por que não dizer. Então, muito obrigado, meu amigo. Gostaria de te agradecer imensamente por ser esse parceiro, e esse parceiro realmente de peso que nós temos aqui no nosso PaiOcast. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo informação. E como todo mundo já sabe, qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo, que eu estou à disposição para poder ajudar. Tá certo, Mário. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para você. E ficamos marcados o nosso próximo encontro, então, no nosso próximo podcast. Forte abraço, meu amigo. Um abraço. Até mais. Muito bem, tivemos aí o nosso amigo Mário Mello. Esse homem sabe tudo e mais um pouco. Bom, como nós já dissemos aí desde o início, nós vamos ter um bate-papo muito interessante com o Antônio de Sávio, o Toninho lá da FAENG, né, que a gente costuma falar intimamente, né, o Toninho da FAENG e o Ebinho da FAENG, que nós vamos bater um papo aqui a partir de agora. Mas antes aí, Eus, roda aí para nós o institucional da FAENG. Se tem alimento na mesa, é porque o agronegócio existe. E com ele a dedicação de milhares de produtores rurais. Em Minas Gerais, eles contam com o sistema FAENG-Senar para vencer desafios, seguir em frente e crescer. Somos a força do agro mineiro, sinônimo de aprendizado, mudança e parceria. Associada à CNA,
A FAENG é a maior federação de agricultura e pecuária do Brasil, com 401 sindicatos de produtores rurais. Um poderoso ecossistema que move a economia e está atento à sustentabilidade. Defendemos os interesses políticos, econômicos e sociais do nosso setor. A FAENG oferece assessoria técnica, ambiental e jurídica aos produtores rurais. Dialoga com os setores público e privado e promove parcerias para beneficiar os produtores. Por meio do Senar, a Escola da Terra, levamos cursos, programas especiais, ações de saúde e projetos de educação para quem vive no campo. O programa TIG é referência nacional na oferta de assistência técnica e gerencial. A formação profissional fica mais completa com os cursos técnicos e de graduação em parceria com a CNA. E como parte da missão de contribuir para a evolução do setor, o INAS coordena projetos com foco no desenvolvimento do agronegócio mineiro. O resultado de tudo isso são as conquistas dos produtores rurais, que têm os sindicatos como importantes representantes e fontes de apoio na prestação de serviços, como a FAENG Clube de Benefícios, que oferece soluções para o dia a dia do produtor, entre eles plano de saúde, seguros e energia sustentável. O acesso a todos esses serviços é simples, procurando os sindicatos de produtores rurais. Sucesso e lucro para empreendimentos rurais, transformação e qualidade de vida para pessoas. O sistema FAENG Senar é inspiração para quem quer caminhar junto pelo agronegócio. É ter o compromisso com o dinamismo e a inovação, incentivar as novas lideranças e a participação das mulheres e da juventude. Sistema FAENG Senar, união para construir o futuro. Muito bem, esse trabalho excepcional feito aí pela FAENG Senar, a gente já viu o resultado em vários sindicatos, são 401 sindicatos filiados à FAENG no estado de Minas Gerais. Muito bem, então chegou o grande momento, vamos conhecer um pouquinho da vida, um pouquinho do trabalho que é feito lá na FAENG pelo Toninho, né? Carinhosamente a gente chama Toninho da FAENG, e também pelo Ebinho, nesse bate-papo que nós tivemos, e com tudo isso vamos conhecer um pouco mais da FAENG, do Senar, e esse trabalho maravilhoso feito por essa diretoria que está à frente, o Toninho, meu amigo Toninho da FAENG, como a gente costuma falar, e também o Ebinho. Vamos lá bater um bate-papo com essas duas figuras fantásticas. Nós estamos hoje com duas ilustres pessoas aqui. Eu estou com o presidente da FAENG, o Antônio Salvo de Sá. Estou com o Weber Bernardes, que é o famoso Ebinho. Chamar o Weber Bernardes, acho que ninguém sabe quem que é. Mas falar que é o Ebinho lá de Nova Ponte, todo mundo sabe quem que é. Presidente do Sindicato Rural e também hoje vice-presidente da FAENG. Primeiro, gostaria de agradecer a vocês pela disponibilidade aqui hoje e também agradecer, eu tenho certeza, pelas informações de grande relevância que nós teremos agora. Bom dia, Toninho, primeiramente. Chamado de Toninho, porque é Toninho mesmo. Todo mundo, né? Bom dia a todos aí. Vamos falar um pouquinho sobre diversas coisas, diversas atuações, a importância do Sindicato Rural, o que é o sistema FAENG, o que é o Senar, o que é o nosso instituto, enfim, o quanto esse setor é importante e que precisa de ser atendido, protegido e educado por nós, para que a gente possa continuar ajudando e fazer com que cada vez mais a agricultura e a pecuária mineira continue crescendo. E nada melhor do que conversar para Patos de Minas, uma região tão boa, tão importante, tão próspera. Vamos ter uma boa conversa aqui, com certeza. E é interessante essa conversa, Toninho, porque muitas vezes essa conversa não chega para o produtor rural diretamente, né? Então isso Sim. É muito importante. A comunicação é uma das dificuldades da gente, né? Apesar de sermos os únicos seres vivos que comunicamos, né, de forma com a linguística, a comunicação nossa é um entrave, a gente sabe disso. Muitas vezes o produtor está dentro da porteira da fazenda, não sabe, não fica sabendo a tempo e a hora do que está acontecendo. Mas podem ter certeza, o setor mineiro
da agricultura e da pecuária vem crescendo e crescendo de forma muito firme. Isso significa que nós somos não só sustentáveis, mas somos economicamente viáveis e somos uma das grandes alavancas de Minas Gerais, dos municípios de Minas Gerais e do Brasil. E um setor tão forte, tão potente como esse, precisa de ter uma entidade que o protege, seja a proteção de ensinamento no que diz respeito ao nosso Senar, melhorar a qualidade de vida e a capacidade dos nossos trabalhadores, é o que a gente faz com os nossos FPR, Formação Profissional Rural, e as nossas promoções sociais, além do nosso ATG, da nossa TEC, que é assistência técnica gerencial que a gente dá gratuitamente para mais de 25 mil produtores rurais dentro de Minas Gerais, mas também a parte política, que é fundamental, a política classista, fazendo com que as pessoas entendam a importância desse setor. O setor, muitas vezes, apesar da comunicação ser fraca, muitas vezes as narrativas que vêm, não só de ideologias confusas ou contra nós internamente dentro do nosso Estado e do nosso Brasil, mas também externamente. Estamos ocupando o espaço de outros países quando a gente exporta carne, a gente exporta soja, açúcar e outros tantos produtos, celulose. Então a gente precisa de melhorar essa comunicação para que o produtor se sinta representado por nós e que a população urbana também conheça um pouco mais das nossas realidades, para que a gente derrube essas narrativas negativas contra esse povo, homens e mulheres que tão bem trabalham dentro das nossas propriedades mineiras. Obrigado, Toninho. É bem prazer ter você, um amigo de longa data, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado também pelo tempo destinado a nós aqui, pelo PoioCast. O Sindicato Rural de Patos de Minas agradece a vocês aí por esse tempo destinado a nós e gostaria de agradecê-lo pela amizade, pelo carinho que a gente tem aí de longa data e prazer em tê-lo lá na FAENG conosco, que é um elo de ligação, e a gente sabe muito bem do seu trabalho. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rubim, bacana, bom demais a gente poder conversar aqui um pouquinho, né? Patos de Minas, que o nosso sindicato que é referência para nós, né? Um sindicato importante que presta grande serviço aí, não só a Patos, mas toda a nossa região, né? Uma cidade polo, e é muito bom a gente poder conversar um pouco sobre a nossa agropecuária mineira. Prazer estar com você aqui. Obrigado. Toninho, vamos começar a falar. Você vem de uma família tradicional de criadores, principalmente do Guzerá. Vem lá da roça, como se diz, né? Tem as raízes fincadas na roça. E como que é lidar com essa questão hoje? De ser um criador, ser um pecuarista, ser um agricultor e hoje estar à frente do sistema FAENG. Sim. Rapidamente, eu sou, só me apresentando aqui mais profundamente, meu bisavô é imigrante italiano, se instalou na região de Curvelo na década de 30, começou a criar Guzerá, passou para o meu avô, que é Ernesto de Salvo, que tem até um pavilhão aqui dentro do Parque Fernando Costa com o nome dele. Muitas vezes as pessoas acham que é papai, mas não é. Ernesto de Salvo é papai, é meu avô, desculpe. Certo. Papai era Antônio Ernesto de Salvo, papai foi fundador do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, foi presidente da FAENG lá na década de 80, depois foi presidente da nossa CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu sou a quarta geração, também sou engenheiro agrônomo como papai, formei ali em Viçosa com muito orgulho, exerci essa profissão por toda a minha vida. A gente é produtor rural, é pecuarista, somos criador de Guzerá durante todos esses quase caminhando para 100 anos de criatório. Evidentemente com evoluindo o Guzerá e melhorando. O meu Guzerá, por exemplo, hoje não é todo sem chifre, não tem mais chifres, então são outras coisas que nós vamos conversar. E já tem um filho agrônomo, que é a quinta geração como sucessor. E lá no final dos anos 90, eu me tornei presidente do Sindicato Rural de Curvelo, fiquei por 2 mandatos e meio, porque eu entrei no mandato tampão no começo, depois me elegi 2 vezes. Em 2019 voltamos para o Sindicato Rural como presidente, e aí por uma série de coisas, né, Bim? Nos tornamos presidente da FAENG com muito orgulho, com muito prazer, e nos comprometemos a fazer a diferença, já que a gente vai abdicar das nossas coisas, deixar os nossos compromissos. Eu tomava conta das minhas propriedades lá em Curvelo, e estou vendo se eu consigo chegar lá nesse fim de semana próximo, qualquer dia eu chego. Mas é muito bom, é muito prazeroso e muito importante a gente dedicar parte da vida da gente para quem gosta e pode, para representar um setor tão importante como é o nosso. E precisa ser bem representado, porque senão a gente vai ser ainda mais atacado por essas
pessoas que desconhecem a importância da agricultura mineira e brasileira. Ô Toninho, a gente sabe que Minas Gerais é um estado extremamente importante que contribui não só para a agricultura e pecuária do Brasil, mas do mundo. E a gente fala muito que o pecuarista, ele é muitas vezes ele não tem o seu devido valor, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê? A gente sempre fala, né, Binho, Sim. que da porteira para dentro esse trabalho ele é muito bem feito, né? Seja na agricultura, seja na pecuária. Como é que você vê esse cenário hoje, principalmente se tratando, porque é impossível você falar de agricultura Sim. e pecuária sem falar Sim. em política, porque nós dependemos Sim. diretamente, né, da política para que os nossos produtos eles tenham, né, uma saída, eles tenham uma demanda. E como é que a FAENG está vendo esse Sim. cenário hoje? Você foi num ponto muito importante. E aí, que as pessoas não se ofendam, mas a gente tem que pelo menos refletir. O que nós fizemos sempre muito bem feito? Se a gente lembrar que na década de 80, nós éramos importador de alimentos. Nós importávamos carne. Os mais velhos, como eu, nós lembrávamos da picanha argentina, nós importávamos trigo, nós importávamos os principais produtos da alimentação para o povo brasileiro. E aí, com a nossa sapiência, com a nossa capacidade de inovação, de tecnologia, nós criamos dentro do próprio país uma tecnologia própria, principalmente em cima do solo sob-cerrado, do cerrado mineiro e brasileiro, e transformamos isso, que é uma vegetação decadente, uma das vegetações mais velhas da história do planeta Terra, numa área extremamente produtiva. E aí sim nós nos tornamos grandes produtores de todos os principais produtos do mundo. Mas nos esquecemos de uma coisa. Nós trabalhamos muito da porteira para dentro e nos esquecemos da parte da porteira para fora. Não só da política classista dos nossos preços, da nossa atuação, como também da política tradicional. A nossa participação, historicamente, nos últimos 40 anos pós-democratização do Brasil, foi aquém da capacidade que nós fizemos no que diz respeito à parte econômica que nós crescemos. Então nós empurramos muito a economia do Brasil para frente, do Brasil e de Minas para cima, de uma forma muito nítida dos anos 90, nos anos 2000. Vale lembrar, nos anos 2000 nós produzimos 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2012 nós passamos para 200 milhões de toneladas de grãos. Em 2023 nós passamos por 300 milhões de toneladas de grão. Então nós aumentamos de 2000 a 2023 3 vezes o número de grãos que nós produzimos no Brasil. Mas não fizemos isso dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Então nós não participamos, o setor não participou proporcionalmente no que ele fez da economia, na política. E aí nós ficamos capenga. Politicamente, nós somos desproporcionalizados com a potência econômica nossa. Precisamos corrigir isso rapidamente. E isso, no que diz respeito à nossa entidade, nós precisamos de fortalecer os nossos sindicatos rurais, nossos SPRs, cada vez mais, para que o sindicato tenha número consistente, grande de produtores que entendam a importância da representatividade. E aí sim, esses sindicatos, capitaneados pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a nossa FAENG, cria força política suficiente para a gente fazer as interferências necessárias dentro das políticas mineiras estaduais que podem afetar o nosso setor. Então, como tudo termina na mesa dos políticos, e a gente precisa então de bons políticos, políticos que conheçam o nosso setor, para que a gente possa dizer, olha, quem produz essa água aqui somos nós, produtores rurais. Quem deixa reservado a partir de 20% da sua fazenda, da sua propriedade, somos nós, produtores rurais. Quem consegue sequestrar carbono, seja via eucalipto, seja via cafeicultura, seja via soja, quem sequestra o carbono, tira o C do O2, prende ele, libera o O2, somos nós, produtores rurais. Então essa descarbonização tão conversada no mundo inteiro, só tem um segmento que pode fazer ela, somos nós. Então nós temos que cada vez mais nos posicionarmos politicamente, e aí não estou dizendo ideologia A, não estou fazendo campanha nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o lado C, se é que ele existe. Eu estou dizendo que o nosso setor precisa e exige respeito. Então, um setor que produz, que faz o PIB mineiro e brasileiro ser positivo,
porque os outros setores são PIB negativo e nós seguramos a balança comercial, nós não podemos ser tratados como bicho-papão ou gente do mal, ou gente que destrói a natureza. Isso depende da nossa astúcia política que nós estamos aprendendo a ter. Exatamente, mas aí você, nesse sentido, nesse contexto, nós precisamos de representatividade política. Sim. Tanto na esfera estadual Sim. quanto na esfera federal. Nós precisamos de fazer com que o nosso povo entenda, primeiro, a importância da política. Sim. Porque o nosso povo, e aí, você está aí nesse ramo já há bastante tempo, é Binho também, há menos tempo do que nós dois, acho eu. Primeira coisa, quando você vai num produtor que você conversa política, ele cruza o braço. É uma linguagem corporativa que não estou gostando dessa conversa. Não. Mas de uns tempos para cá, e acho que foi do governo passado e principalmente da pandemia, a nossa imagem melhorou muito. Porque na pandemia todos nós ficamos dentro de casa, morrendo de medo de pegar uma Covid antes da vacina. Mas quando ia de máscara, 2 máscaras, 3 máscaras, óculos, boné, luva, ali no mercado para comprar alguma coisa, a comida estava lá. Porque nós, produtores rurais, não paramos de trabalhar nem um dia. Nem tem jeito. Vaca não para de dar leite, café não para de crescer, bezerro não para de engordar, vaca não para de parir, soja não para de... não para de crescer porque teve a pandemia. Então os produtores rurais, a mudança da visão naquele momento foi muito forte. E aí nós temos que ter então 2 políticas. A primeira é o convencimento do nosso povo a participar das entidades classistas para que essa entidade apareça na janela, seja vista. Isso. E aí sim, participação de quem quer, e muitos estão querendo e precisam querer, participar da política tradicional partidária para que a gente coloque mais pessoas do bem comandando o nosso município, seja ele no Poder Executivo Principal ou no Legislativo Municipal, agora em 2026 na Assembleia de Minas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara Federal, no Senado, no Governo Mineiro e na Presidência da República. Então, nós precisamos de ter essa consciência política, mas ela, no mesmo tempo que ela ficou adormecida esses 30, 40 anos, ela precisa de passar esse período de dormência. Tem muita semente que precisa de um choque térmico para sair da dormência. Acho que nós tivemos esse choque e vamos participar mais efetivamente. É necessário que a gente participe efetivamente. O setor não pode ser um setor pujante completamente no que diz respeito à economia e fraco na representatividade política. E aqui, só para terminar, eu não estou dizendo que a nossa FPA não nos representa, não, representa muito bem, mas nós precisamos de ter mais força, uma força proporcional ao tamanho da nosso poder da economia, de transformar a economia de Minas no Brasil. Binho, e a gente viu a região nossa aqui no Triângulo, do Paranaíba, o crescimento que nós tivemos, tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Nós vemos aí hoje cada vez mais o uso da tecnologia nas lavouras, né? Nós vemos aí o uso da tecnologia na pecuária. Você vê hoje a terminação de carcaça, por exemplo, né? A gente está fazendo aí o nosso papel, né? O produtor, ele está fazendo o papel, ele busca tecnologia. Antes aquele produtor que ficava com os braços cruzados, né, como você falou, hoje ele corre atrás da tecnologia. Ele quer terminar um boi mais cedo, ele quer fazer uma carcaça melhor, ele quer um touro com rendimento. Da mesma forma que, na área plantada, eu quero produzir mais, né? Então isso é o uso da tecnologia. E a FAENG vem trabalhando para isso, para dar essa condição ao produtor rural, de falar, olha, você pode fazer dessa forma, você pode fazer dessa forma, que a FAENG, ela tem esse viés, né? Ela tem esse caminho para chegar até o produtor rural. Isso mesmo, Rubim, muito bacana aí a sua pergunta, a sua fala. O sistema FAENG-Senar, né, junto com os nossos sindicatos, a gente tem o nosso programa de assistência técnica, né? Nós estamos muito preocupados e atentos a essa demanda. Nós temos hoje assistindo aí mais de 25 mil propriedades rurais em Minas Gerais. Te confesso que 90% dessas propriedades são pequenas propriedades rurais. Os nossos técnicos estão lá dentro das propriedades assistindo o produtor rural para que ele possa melhorar, né, a sua renda, a sua atividade lá, assistindo ele tecnicamente. E a gente tem visto que cada ano o produtor rural tem melhorado, né, a sua assistência técnica, a sua produção. E isso é uma ação direta nossa, né, uma injeção direta na veia do produtor rural. Então,
a gente vê a cada dia o produtor rural melhorando, né, a sua atividade, seja qual cadeia produtiva ele está inserido. A gente assiste aí esse programa nosso, ele está inserido nas principais cadeias produtivas, e aqui na nossa região, no Alto Paranaíba, no Triângulo, principalmente o leite, o corte, o café, né, são as principais cadeias dessa região. Então nós estamos assistindo o produtor, mudando ele de patamar, melhorando a vida dele, melhorando a renda dele, e a gente tem certeza que esse é o caminho, porque a gente tem os dados aí, a gente faz aí um relato depois de 2 anos, né, que a gente assiste esse produtor rural. Recentemente nós fomos agora num dia de campo aqui bem perto, que foi Lagamar, e lá eu conversando com o produtor rural lá, e eu vi lá a satisfação desse produtor, que quando nós iniciamos a assistência técnica dentro da propriedade dele, ele produzia lá 25, 28 litros de leite dia, um pequeno produtor rural. E agora, ao final dessa nossa assistência técnica, ele está produzindo lá 240, 270 litros de leite dia. Então você vê a satisfação da pessoa, né, não só da produção, mas também de melhorar a renda dessas pessoas. Então é isso que o Sistema FAENG, junto com os nossos sindicatos, nós vamos continuar fazendo de forma muito firme para atender o nosso público. Toninho, você falou uma palavra e realmente o bicho papão, né? Que a população muitas vezes ela vê a agricultura, a pecuária de uma forma do outro lado da janela, vamos falar assim. Mas hoje o produtor rural, acho que ele é o que tem mais consciência de produzir, de fazer o papel dele bem feito e de fazer tudo isso com sustentabilidade e de preservação ambiental, né? Vamos dizer assim, essa questão de uma gama da população falar, não, ele degrada, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não preserva, mas na verdade a pessoa que mais preserva o meio ambiente é o produtor rural, não é isso? Sim. Vamos lá, vamos aproveitar esse ganho seu para falar 2 coisas. Sim, o produtor que mais preserva, ele já tem consciência disso. Por quê? E aí eu vou fazer num viés que a gente precisa falar. Porque a gente sabe que quem está exportando café, por exemplo, ali da região de Patos, de Minas, sabe que só vai exportar se o café dele tiver o selo verde. Isso. Então, ele só vai exportar se ele tiver ambientalmente correto. E aí, nessa pauta de exportação, a gente vale falar uma coisa que está aí pipocando dentro da fala de todo mundo. Quer dizer, então, que o produtor está se preocupado só em exportar e não está preocupado em atender o nosso mercado interno. Não. Isso precisa deixar bem claro. A gente só exporta excedente que a gente produz. E aí, vamos falar outra coisa. Se está tendo essa conversa, e ela existe, que os alimentos subiram de preço, sim. Primeiro, que deve ser falado muito tranquilamente, não é culpa de nós produtores rurais. Então, o alimento está no mercadinho, na mercearia, no supermercado, no hipermercado, onde quer que você vá, em qualquer cidade brasileira, a comida está lá. Diferentemente de vários países que passam fome e não têm segurança alimentar. E nós temos. Agora, se o real, o nosso dinheirinho, está mais fraco porque políticas econômicas mal feitas e mal direcionadas e desequilibradas no que diz respeito ao que gasta do que recebe, faz com que o governo precise de gerar mais moeda, desvalorizando a mesma, aumentando consequentemente o valor das coisas, diminuindo o poder aquisitivo do cidadão, faz com que comida, carro, luz, energia, combustível, tudo fique menos acessível, mais caro. Então, ficar claro, exportação não é o causador do aumento dos alimentos. Exportação, quando você exporta, você manda para fora soja, que é o primeiro item de exportação da nossa cadeia. Complexo, carnes, carne bovina, carne de porco, carne de frango, é o segundo item. Celulose, açúcar, vai por aí afora, suco de laranja, etc. Quando a gente exporta, a gente pega dólar lá de fora e traz para o país. E esses dólares que a gente põe aqui, vira saúde, vira educação, vira segurança pública, vira logística. Então, nós, com a nossa riqueza que nós produzimos a cada ano dentro das nossas propriedades e geramos a segurança alimentar para os nossos 220 milhões de pessoas, com os excedentes que a gente exporta, o Brasil diminui o desequilíbrio da balança comercial e aí sim gera, porque o governo não faz dinheiro nenhum. O que o governo produz? Nada. O governo administra o que nós, produtores,
seja indústria, seja comércio, seja produtores rurais. Fazemos. Então precisa desmistificar as pessoas que pensam que o café está caro porque nós estamos exportando. Não, o café está caro porque nós tivemos crise climática lá no Vietnã, que é um dos grandes exportadores de café também. Crise climática, principalmente no sul de Minas, que é a maior região produtora. 2021, chuva com incidência de granizo, geadas. 2023 para 2024, uma seca de mais de 6 meses. Diminuiu a produção de café. O café é uma cultura perene. A planta de café, você não planta ela em outubro e colhe ela em março, como a soja. Exatamente. Você fica lá ao pé do café 20, 30, 40 anos. Então a planta sente o estresse, seja ele de chuva, seja ele de frio, seja ele de falta de água. E aí o café diminuiu a produção, os chineses aumentaram a demanda. O que acontece quando você tem pouco produto, quando você tem pouco bezerro macho para vender no leilão lá, nessa maravilha de leilão que vocês fazem toda semana lá no Sindicato de Patos de Minas? O que acontece? Tem pouco bezerro, tem mais gente querendo comprar, o preço sobe. Tem muito bezerro, menos gente querendo comprar, o preço cai. São leis de mercado. Mas não é a exportação. Então, culpar o país ou o produtor rural de um aumento de preço que nós estamos exportando, me desculpem. Estudem mais um pouquinho, analisem mais um pouquinho, porque as pessoas não podem entrar em narrativas confusas. São narrativas para confundir a população como um todo. O que o produtor rural faz é colocar comida na mesa de 220 milhões de pessoas no Brasil e mais 800 milhões de pessoas no mundo. Ninguém faz isso como nós. Uma região como Patos de Minas, que é uma potência no qualquer coisa. N porco, tem frigorífico lá que é uma potência. N café é uma potência. N pecuária de leite é uma potência. N pecuária de corte é uma potência. Na soja é uma potência. Então, o que nós fazemos é transformar um cerrado que há 30, 40, 50 anos atrás, eu conheci Patos, eu conheci o Alto Paranaíba. Patos, ali até de Maputo, São Gotardo, por lá de cá, que não era nada. Aquilo foi desapropriado em 74. Isso tem 50 anos atrás. A maioria das pessoas que estão aqui na sala não eram nascidos. Eu, infelizmente, já nascido. Queria até não ter nascido, né? Então, isso aí, as pessoas precisam ficar mais claros. A gente tem que pegar nessa discussão e aprofundar nela, porque eu não tenho medo de falar sobre ela. E no que diz respeito à sustentabilidade, no que diz respeito ao ambiental, porque sustentabilidade, para mim, é dinheiro. Você só vai pensar no verde se você não tiver no vermelho. Então, o produtor no vermelho não pensa no verde. Se você tiver prejuízo, você não vai comprar um morão de cerca de eucalipto, você vai derrubar uma aroeira sua para fazer um morão. Então, você só vai preservar se você tiver no verde, na parte econômica do seu dinheiro. Outra, né? Uma coisa puxa a outra. Mas mesmo assim, nós preservamos mais do que ninguém. Fazemos o nosso dever de casa, para nós e para outros setores, porque respeitosamente, se alguém aqui não conhece a fábrica da Stellantis lá em Belo Horizonte, é uma fábrica gigante, antiga, que a gente chama de fábrica da Fiat. Isso. Eu já entrei lá algumas vezes. Lá não tem 20% de área preservada para manter o ar de Betim limpo, não. Mas em qualquer propriedade rural de Betim, você é obrigado a deixar 20% da sua área comprada e paga por você, preservada, para que as pessoas respirem melhor. Então, vamos começar a mudar essa narrativa, que esse produtor rural são homens e mulheres que fazem um bem para o nosso Brasil. Toninho, Minas Gerais, ele é um país, né, na verdade. Sim. É um estado com dimensões aí muito grandes. E temos grandes produtores, né, verdade, mas temos também pequenos produtores. E é muito importante isso que você falou, Ebinho, a questão dessa aproximação da FAENG na orientação desse pequeno produtor. Porque senão o que acontece? Como você falou, se esse pequeno produtor ele não tiver uma renda que dê a ele, que ele fique no verde, vamos dizer assim, né? Que é a grande Pode ser um verdinho pequenininho, mas tem que ser um verdinho. Tem que ser um verdinho, né? Isso vai provocar com que ele vá para a cidade. E vai para a cidade, aí vai começar aquela história do subemprego, né? Eu vou procurar, eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, ou seja, você vai para o informal, né? Vai para a informalidade. É bem como que a FAENG está fazendo esse trabalho e eu estou vendo isso nos últimos tempos, até quero parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso, porque antes
né? Eu sou filiado na FAENG desde 92. E a gente não se via falar muito desse papel da FAENG. E hoje, de alguns anos para cá, principalmente depois que vocês tomaram posse, a gente vê a FAENG fazer um trabalho, a FAENG está participando de todo quanto é evento, a FAENG está presente, ela está orientando. E como que está a FAENG em relação a esse pequeno produtor? Rubim, isso é fundamental para o nosso crescimento, né? Cada vez mais a gente tem visto que os pequenos produtores eles têm buscado mais informação e nós estamos muito atentos a isso, como eu te falei. Primeiro, o passo fundamental é a nossa assistência técnica para mudar esse homem e essa mulher de vida, né? Melhorar a renda dele lá no campo. E a assistência técnica ela é fundamental para isso acontecer. E o sistema FAENG, né, junto com os sindicatos, nós estamos orientando essas pessoas, cuidando dessas pessoas para que de fato eles consigam. Houve um momento aí que a gente, o produtor rural, a gente estudava, trabalhava na fazenda, ia estudar e não voltava mais para as nossas propriedades. Então hoje a gente está vendo isso acontecer o inverso, né? O produtor rural estuda os seus filhos, a sua família, ele forma, né, e depois ele retorna à sua propriedade rural com mais informação, com mais tecnologia, né, e isso a gente tem visto isso mudar a realidade no campo. E o sistema FAENG Senar está participando ativamente disso, né, com a nossa assistência técnica, né, com a nossa formação a essas pessoas, né. Nós temos inclusive os nossos polos educacionais voltados para graduar essas pessoas dentro das nossas atividades. Então nós estamos, de fato, muito atentos para que isso possa acontecer de uma forma importante e precisa dentro das nossas fazendas, dentro das nossas propriedades. Tá. Esse trabalho da FAENG é extremamente importante. E esses atos que a FAENG está fazendo, a gente vê vários... assim, a dinâmica hoje usada pela FAENG, essa aproximação, essa questão da preocupação sempre com o produtor rural. E vamos falar do programa do Descobrir. Sim, deixa eu complementar só o que a Binha está falando ali, porque ele está certíssimo. E vale lembrar, os mineiros talvez não saibam. A pessoa rotula produtor rural como um dono de uma caminhonete bonita, de uma casa bonita. Isso é 0,1% dos produtores rurais brasileiros. Aqui em Minas Gerais, 90% dos 650 mil produtores rurais de Minas, 90% deles são pequenos produtores. Não quer dizer que é economia familiar. Vamos também desmistificar. Produtor pequeno, médio e grande, para o nosso sistema é a mesma coisa. Todo mundo é gente, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é gente boa e nós vamos atender todos indiscriminadamente. Então, esses 90% dos pequenos produtores não só são treinados pelo nosso ATB, nosso ATG, como bem diz Ebinho, ATG é assistência técnica e gerencial, mas também a formação profissional dos colaboradores, dos funcionários desses produtores. Porque não adianta você ensinar o patrão a ser um bom produtor rural se o ordenador dele não tem a noção básica de higiene. Ele vai ter uma vaca lá que vai dar, quando o leite chegar lá vai dar 1.200.000 de CCS, não pode. Então nós temos que treinar também a mão de obra nossa, e só o ano passado nós treinamos mais de 245 mil trabalhadores rurais de forma gratuita, só em 2024. Então o que o sistema tem feito é esse trabalho. E o projeto Descobrir, nós começamos lá no Redescobrir, que era levar os presidentes para conhecer o sistema. Depois que nós levamos todos, logo que nós assumimos aí no final de 21, comecinho de 22, basicamente em 22, nós levamos todos os 350 presidentes dos sindicatos ativos nossos para dentro da FAENG para conhecer a casa dele. A FAENG não é nossa, a FAENG é dos produtores, é a sua. Você como leiloeiro, a FAENG é nossa, nós que trabalhamos no setor. E agora esse ano, no final do ano passado, melhor dizendo, e a partir desse ano, nós temos um projeto chamado Descobrir. O que é isso? Novos presidentes de sindicatos rurais que tomam posse, muitas vezes tomam posse e não sabem muito bem o que é o sistema, o tamanho do sistema. Então a gente traz esses novos presidentes para dentro da nossa casa FAENG, passamos um dia desde o café da manhã até palestras mostrando o que é FAENG, o que é Senar, o que é INAS e o que o sindicato dele pode fazer em prol da melhoria dos produtores rurais da cidade dele, das extensões de base. É um projeto muito importante. Nós vamos ter dois projetos Descobrir no primeiro semestre e no segundo semestre, todo ano, para que a gente pegue todos os presidentes que se elegeram do final do ano até no começo do ano,
venham no Descobrir no primeiro semestre do que se elegeram da agora até metade do segundo semestre, que venham no segundo semestre. Então, é trazendo o pessoal para Belo Horizonte e nós, de Belo Horizonte, indo para o interior para conhecer as demandas. Então, é uma mão dupla. Traz o povo para cá para conhecer a sede, nós vamos para lá para saber as demandas em loco e a gente vai fazendo com que a coisa vai ficando cada vez mais conhecida. Você falou em 92, quando você deve ter recebido a sua autorização para poder bater o martelo tão bem como você bate. Então, o que precisamos fazer é diminuir as distâncias, melhorar a comunicação e mostrar para a sociedade como um todo o que é a verdadeira face desse produtor rural mineiro e brasileiro e o quão importante ele é para a nossa sociedade como um todo. Hoje o Brasil tem 84% das pessoas morando nas cidades e mais ou menos 16% morando no campo. Então são 16% de pessoas para alimentar os outros 84%. Já é uma coisa desequilibrada, mas nós não alimentamos só os 84%. Nós alimentamos mais outros 4 vezes dos 84%. Isso. Tamanha capacidade que é o nosso produtor rural. Isso precisamos de cada vez mais falar nessa pecinha que está aqui na nossa frente, para aquela câmerazinha que está nos vendo ali, e multiplicar isso para todos os cantos. Mas a população mineira já sabe que o produtor rural é gente boa, e isso a gente fica muito feliz. Tony, é interessante, isso é muito importante porque cada região ela tem a sua necessidade, ela tem a sua demanda. Então, com essa aproximação dos presidentes dos sindicatos, com a FAENG, esse presidente ele vai levar para vocês a verdadeira necessidade dele, né? A verdadeira demanda dele. Então isso é muito importante para vocês. Hoje são quantos sindicatos associados à FAENG? Sim, 401. Vale lembrar que tem uns 40 que estão meio que... Adormecido. Para a gente não falar uma palavra mais dura, é meio que desanimado. Mas vamos lá, falar adormecido. Mas nós temos hoje uns 350, 360 sindicatos dos 401 muito ativos e que trabalham muito bem. Cada um dentro de uma realidade, né, Rubinho? Isso. A gente não pode... Minas são várias. Minas, o Alto Paranaíba e o Triângulo é essa maravilha que é aqui. O norte de Minas é uma realidade diferente, também uma região de extrema potencial de crescimento. O Jequitinhonha, da mesma forma, agora nem se fala com o lítio lá e com toda essa possibilidade da exploração desse lítio, trazendo riqueza, trazendo uma visão não só mineira, brasileira, mas mundial para o Jequitinhonha. Isso vai dar um potencial muito grande, uma região de gado muito forte, uma região de gado de altíssima qualidade. Essa região central aqui se desenvolvendo muito bem, o Rio Doce da mesma forma, as matas de Minas hoje voltando a ter café de qualidade, voltando mesmo naquela topografia mais dificultosa, mas um clima muito bom. O sul de Minas uma maravilha, com a influência de São Paulo, com a diversidade total, agora com azeite, com vinhos, com um tantão de outras coisas que estão entrando no mercado, além dos nossos queijos famosos todos aí, da canastra e das outras 11 regiões que nós temos. Então, Minas são muitas, mas a gente vai continuar atendendo, customizando cada atendimento para torná-los regionais. Por isso, nós temos 10 escritórios regionais no nosso Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é ligado diretamente à FAENG, aí também é outra coisa. O curso de você do Senar que você está fazendo só existe aí em Patos de Minas porque o presidente Juninho está lá com o sindicato aberto. Se o presidente Juninho não tivesse com o sindicato fechado, você não estava fazendo esse curso. Então vá lá conhecer o presidente Juninho, vá lá conhecer o sindicato. O Senar hoje está lá dentro do Parque de Exposição de Patos. Então é importante que a gente entenda que isso é um sistema só. O chefe do Senar Mineiro, sem nenhuma aqui, não vai falsa modéstia nenhuma, sou eu. O chefe da FAENG, não é que sou eu, estou eu, vamos consertar essa frase, e dentro da FAENG. Então, as coisas são interligadas, uma coisa só acontece se tiver a outra. Você só tem um curso seu de treinamento de drone ou de operador de trator se o sindicato tiver aberto e ele pedir lá na nossa federação, via o Sérgio, que é o nosso gerente regional lá de Patos de Minas, para que isso aconteça. Então, é importante a gente ir falando essas coisas que, para nós, né, parece óbvio, mas muitas vezes não é. Então, o sistema está aqui para ajudar a vida das pessoas. A gente está próximo ao governo de Minas, e aí também eu vou falar um pouquinho mais de política, e a Bim sabe muito disso. Não é porque eu gosto do governador Zema, não. Eu gosto dele, do professor Matheus Simões, gosto muito. E gosto muito, sou amigo do secretário Tales. Mas a gente gosta de um governo que nos ouve.
um governo que só faz as coisas perguntando primeiro para a gente se está correto. Temos problemas ambientais ainda? Sim. Vamos tentar resolvê-los todos? Sim. Não é fácil. Nós ficamos muito tempo deixando eles empilharem coisa nas nossas costas. E não dá para a gente tirar tudo de uma vez, nós ficamos achatados. Então vai ter que ir tirando, com todo respeito, cada saco de cimento de cada vez, que nem dá a gente dar conta de carregar 4 ou 5 sacos de uma vez. Vai ter que tirar, pegar de 2 para tirar um saco, mais outro, até a gente desachatar esse produtor rural mineiro tão achatado. Mas esse achatamento, por causa de quê, Ebi? Por causa do voto errado. Voto errado. Pouca participação política, má participação política, desinteresse pela política. Quantos vereadores, não precisa me responder, quantos vereadores do agro tem em Patos de Minas? Aqui em Uberaba e na minha cidade eu te falo, aqui em Uberaba nenhum. Em Curvelo, nenhum. Então como é que pode, cidades agrícolas e pecuárias, nós não demos conta de fazer um vereador se interessar para ser o representante desse setor? Então isso tem que começar em casa, né? Tem que mudar. Então se nós não fizer o deverzinho de casa, nós não fizer o café da manhã, nós vamos fazer uma ceia para quem? Nós não damos conta nem de fazer um cafezinho, coar um cafezinho e fazer uma broa de fubá de manhã. Então nós temos que saber fazer o nosso dever de casa. E as pessoas, e aqui tem um moço que quer, e as pessoas que quiserem ser representadas por nós, vale a pena lembrar também, tem espaço para todo mundo do bem. E aí eu te falo, esse espaço tem. É para tirar... Patos tem um deputado estadual muito bom, tem um prefeito muito bom, hoje presidente da AMN. Nós vamos tirar alguém? Não queremos tirar ninguém. Nós queremos tirar quem não quer a melhoria da região do Alto Paranaíba, Patos de Minas e do Brasil. Esse não precisa nos representar, não. O que está pensando no seu umbigo pode caçar outra coisa para fazer. Nós queremos gente do bem para melhorar nosso estado. E querendo ou não, é impossível falar de agricultura e pecuária sem falar na política. Nós tivemos governos mineiros aí desastrosos, né? Políticas desastrosas aí que levaram o nosso estado aí para uma situação muito delicada, né? Muito complicada. Isso reflete diretamente no produtor. E a FAENG, ela vai ter, eu acho que é um dever, na verdade, né, Toninho? É bem vocês que estão lá. E a gente tem que caminhar com a modernidade, a gente tem que caminhar com aquilo que é em prol do produtor rural, já que esse é o nosso lema, e a política ela faz parte disso. E como você falou, é preciso que tenham bons nomes, pessoas interessadas e pessoas que tenham essa vontade de fazer a coisa diferente. Para quê? Para que dentro da porteira para fora, esse trabalho que já está sendo bem feito, ele vai melhorar, e aí nós vamos ter representatividade aí da porteira para fora. Nós vamos ter gente para estar lá brigando, para estar lá nos auxiliando e para estar valorizando esse trabalho do produtor rural, porque ele trabalha diuturnamente, né? É isso mesmo, Rubim. Desde que nós assumimos a Federação da Agricultura, a gente construiu um lema que a gente seria menos Belo Horizonte e mais interior. E aí a gente criou, né, o nosso FAENG em campo, né, Toninho? Para que a gente pudesse ir às regiões, às 10 regiões de Minas Gerais, para a gente conversar e ouvir as demandas dos nossos produtores rurais. E isso foi muito positivo, porque a gente ouvia muita reclamação de muitas coisas. Principalmente a questão logística, estrada, a nossa CEMIG, né, totalmente sucateada por outros governos aí do passado. E essas dores a gente começou a conversar com o governo do estado, como o Toninho falou. Essa nossa aproximação do governo é para defender o setor, a nossa aproximação com o Congresso, com a Assembleia de Minas, é para defender o setor, para levar as nossas pautas que são de interesse de nós, produtores rurais. E uma questão aí muito latente, que a gente ouvia muito e ouve até hoje, a gente sabe disso, que não melhorou 100%, mas que está melhorando dia a dia, é a nossa CEMIG. Né? O produtor rural está cansado aí de sofrer no campo aí a falta de energia, o investimento novo que ele precisa fazer, a CEMIG não consegue fazer, muitas das vezes nem ele colocando o seu recurso próprio não é possível, porque não tem uma subestação para receber aquela energia. E pensando nisso, o sistema FAENG, junto com os nossos sindicatos, nós levamos a CEMIG dentro da FAENG e apresentamos a eles as sugestões, um pleito muito importante, que era essa comunicação, né? O produtor rural muitas das vezes liga na CEMIG, naquele 116, e é um robô, você não consegue falar, você não consegue resolver, e aí foi criado o canal do produtor rural,
dentro da CEMIG. Esse foi o primeiro pleito positivo que o Sistema FAENG conseguiu para nós, produtores rurais. Então a gente criou um canal exclusivo para o produtor rural, um canal humanizado, onde a pessoa não mais fala com um robô, máquina, mas sim com uma pessoa, né? E aí ele cria aquele protocolo. Se demorar o atendimento, o sindicato de produtor rural daquela região, ele tem também um 0800 exclusivo do sindicato rural, o sindicato pode intervir naquela demanda, e se isso continuar, que a gente espera que não, tem a federação, que nós estamos lá no assento, lá nos consumidores. Então esse foi o primeiro passo que a gente conquistou para os nossos produtores rurais, e em seguida a gente sugeriu que a gente pudesse ter um atendimento mais rápido, né, para o produtor rural quando cai uma energia, ou quando ele precisa fazer um investimento. Então o que a CEMIG propôs a nós? Eles vão criar 76 bases regionalizadas em toda Minas Gerais. Cada base dessa tem 3 eletricistas, uma caminhonete, né? E a gente, aonde já foi inaugurada, a primeira foi em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Isso. Que a gente já está vendo os resultados acontecer. A gente sabe que está sendo inaugurada outras em outras regiões, então a gente percebe que a CEMIG está atendendo o produtor com mais rapidez, com mais agilidade, né? Então a gente percebe de fato a melhoria. E isso é importante a gente destacar, porque foi uma dor lá atrás, a gente viu isso acontecer e hoje a gente vê essa melhoria. A CEMIG, o governador fala isso o tempo todo, que ao invés dela investir em Minas Gerais, no passado ela investiu no Rio de Janeiro, em Belo Monte, em outras coisas que não são de nós mineiros, né? Então se a CEMIG tivesse feito o dever de casa no passado, talvez a gente não estaria sofrendo como a gente está sofrendo hoje, né? Então acho que é importante a gente destacar essa nossa atuação, né, do sistema, com as nossas autoridades, com o governo, e a participação nossa política, como vocês já falaram aqui, é fundamental que nós, produtores rurais, possamos nos dispor, né, para que a gente possa participar dos pleitos, porque os cargos, eles estão aí para serem ocupados. Se as pessoas de bem, se as pessoas do nosso meio não se dispor, não se propor a participar desses processos, alguém vai participar e muitas das vezes pode ser até contra nós. Então é importante a nossa participação, ocupar os cargos existentes para defender o setor, política classista, posicionamento claro, né, em defesa do nosso setor. Então acho que a gente tem muitas pautas para a gente construir, para a gente conversar e dialogar, mas sempre pensando no nosso produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande, como o Toninho falou. A questão da CEMIG é uma questão muito importante, isso porque se a gente vamos pegar a nossa região ali de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, hoje, principalmente, vamos falar da produção leiteira, que profissionalizou-se, né? Foi para o compost. Sim. E há uma demanda aí, muito grande de energia. O pessoal está investindo muito, né, na energia fotovoltaica, mas mesmo assim é necessário. Mas não adianta, não adianta isso aqui é outra dúvida que a gente precisa esclarecer. Não adianta você montar uma energia fotovoltaica se não tiver uma linha que leva aquela energia fotovoltaica, vá para a subestação e leva ela para alta tensão. Então, o fato de você achar que vai fazer um compo de colocar 500 placas lá, não vai resolver seu problema de energia. O que vai resolver o problema de energia, e aí a energia do campo, que a Bim falou muito bem, se ela não melhorou, uma coisa eu garanto, parou de piorar. Isso já é um ponto. Então, vamos falar que se você está visitando um doente, como é que o doente está? Parou de piorar, pronto, já é bom, porque se ele estivesse piorando, ele vai caminhar para o fim, né? O caixão vela preta. Então, parou de piorar, sim, está melhorando. Mas o mais importante é a sensibilidade do governo conosco. Por quê? Porque nós chamamos o governador e aí tivemos a atuação política classista necessária. E aí os presidentes de sindicatos, não só o de Patos de Minas, que vão nos ouvir e nos ver, nós temos que profissionalizar os sindicatos rurais, para que eles também nos ajudem a fazer isso. E essa profissionalização também já existe. Nós estamos fazendo uma coisa que chama AGSPR, que é Assistência Gerencial para os Sindicatos Produtores Rurais. Para quê? Para que a gente torne o nosso sindicato equilibrado. Então o presidente vai entender. Tem muitos presidentes que falam assim, eu achava que eu sabia fazer. Tem muita secretária executiva que achava que estava lá 5, 10 anos, 15 anos dentro do sindicato e achava que podia saber. Tem muito contador que está lá dentro do sindicato que achava que podia saber. Então a gente entra no sindicato, a gente que eu digo é a nossa FAENG, tá, pessoal? Somos nós, é o setor nosso. Já temos mais de 212 sindicatos atingidos, uns já terminando a primeira etapa, outros começando, mas nós vamos profissionalizar.
Profissionalizar igual as cooperativas de crédito se profissionalizaram. As cooperativas de crédito até pouco tempo atrás eram cooperativas nossas de produtores que não tinha profissionalização de hoje. Nós precisamos de profissionalizar, precisamos fazer uma marca única nossa, precisamos de avançar em muitas coisas. Mas o importante é entender que o sistema, FAENG, Senar, INAS e sindicatos está trabalhando em prol da melhoria do segmento da agricultura e da agropecuária mineira. E nós estamos prontos para continuar firmes e fortes. Tony, eu sei que esse trabalho é um trabalho que ele no mínimo é a médio prazo. Sim, médio e a longo médio prazo para frente. Médio prazo para frente. E você vê aí já enxerga um horizonte com a FAENG aproximando ainda mais desse produtor rural para levar ele ainda uma melhor condição de vida, até para fixar, né, esse homem do campo lá no campo para evitar que esse êxodo, né, rural. Você sabe quando a gente pega assim, você sabe a palavra tamina, né? Você sabe quando você pega uma tamina atrasada. Então você estava precisando de bater, e essa expressão é muito usada naquela região nossa ali, bater pasto. Se você vai batendo pasto todo ano, você não tem ramo em quase pasto nenhum. Se você passa uns 2 ou 3 ou 4 anos ou mais sem bater, na hora que você vai começar a enfrentar o mato de novo, você vai ter um trabalhão danado. Então você vai ter que ter mais gente, mais trabalho, mas o serviço vai aparecendo e aí vai destampando aquela área toda. Então, essa primeira etapa de fazer tirar esse atraso desse período, e aí não vai absolutamente nenhuma crítica aos nossos antecessores, seja ele desde Zé Alves lá atrás, passando por Antônio Ernesto, meu pai, por Odelmo Leão, presidente, deputado federal e prefeito ali de Uberlândia, doutor Gilma Viana Rodrigues, Roberto Simões, esses que já foram presidentes. Isso não é crítica absolutamente, eles sabem, são amigos de todos que estão vivos aí. O que nós temos é um mundo novo, é uma Minas nova, é um momento novo. Nós vamos fazer sim. O produtor rural e os presidentes dos sindicatos já sabem que nós estamos fazendo. O produtor rural precisa ter um pouquinho mais de paciência. Não dá para a gente apresentar a fazenda roçada assim rapidinho, mesmo colocando mais trator, homem, máquina, herbicida, vai demorar um tiquinho para nós apresentar assim uma porta limpa, um conserto de coisas. Mas vai acontecer e já está acontecendo. E nós vamos levar o serviço lá no final e igual fazendo. Quando chegar no final, volta para o começo para fazer de novo. Mas não tem jeito. É assim que é mesmo, nós vamos continuar fazendo e o produtor precisa de entender. Mas mais do que entender, venha para o seu sindicato, venha participar conosco, venha ser associado. Se o senhor está reclamando, entra para dentro. Vamos reclamar juntos aqui, vamos achar a solução para nós todos. Juntos seremos muito mais fortes. Sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai muito mais longe. A gente é o seguinte, o produtor também, às vezes, ele é muito desunido, né? Ele não tem aquela união necessária. Então é preciso que, se houvesse essa união, às vezes você chega num sindicato rural, vamos para um município que ele tenha, vamos para um município pequeno, que ele tenha 30 mil habitantes, você vai lá no sindicato, ele tem 100 associados. É isso aí. É uma grande Nós verdade. temos fatia de culpa demais, né? Quer dizer, nós não participamos do nosso clube, vamos dizer assim. Precisamos de participar mais. E acho que esses podcasts, todas essas coisas, e esse Paiocast aqui, tudo que nós fazemos no que diz respeito à comunicação é fundamental. A gente gasta um tempinho e vocês estão nos ouvindo, ouçam tudo, critique, não tem importância nenhuma. Nós estamos aqui querendo melhorar. E a nossa obrigação e o nosso compromisso, né, Bim? É de melhora constante. O processo de melhoria constante faz parte de toda empresa hoje moderna. Se você está bom hoje, o próximo Paiocast precisa ser melhor. Melhor. Porque senão a gente acomoda. Pronto, deu certo, vamos continuar fazendo assim. Todo dia tem uma coisinha melhor, uma luz, um microfone direcionado, uma coisinha. Esse processo de melhoria constante é fundamental e nós vamos continuar assim. Quando a diretoria do Sindicato Rural, através do Juninho, do Cleide Júnior, criou esse podcast, foi exatamente para isso, para levar essa informação com precisão para o produtor rural, porque a grande mídia não leva essa informação para ele, né? E essa informação ela chega com precisão, ela chega com verdade, né? Ela não tem meias palavras, ela chega realmente com aquilo que está acontecendo. E o produtor rural, com isso, ele é mais valorizado. E Sim. me diga o que você pode falar para o produtor rural mineiro hoje, produtor, o que é que nós vamos melhorar, Já caminhando para o encerramento, vamos lá, bem rapidamente. Não existe nenhum setor
que têm maior possibilidade de crescimento do que o nosso. Outros também crescerão. Setor de informática, inteligência artificial. Bom, não é a nossa praia é produzir. A nossa praia, nós vamos ter ela como uma das grandes praias do mundo. Nós seremos, já somos, não é mais o Brasil, o país do futuro, o Brasil, o país do presente. Nós já somos, potencialmente, o maior produtor agrícola do mundo. E vamos nos tornar cada vez mais fortes. E aí, em quais setores? A soja já está consolidada. O milho vem crescendo e crescendo cada vez mais, não só em produção como em produtividade. Algodão crescendo. Silvicultura, no que diz respeito a celulose, crescendo. Laranja crescendo. Na Europa, cada 10 copos de laranja tomados na Europa, 9 são brasileiros. Café, uma potência. Já somos, Minas é responsável por 55% do café produzido no Brasil. O Brasil é o maior produtor do mundo. E se Minas fosse um país, só ia perder do Brasil. Se tirar Minas do Brasil, Minas seria o maior produtor, um país maior produtor do mundo. Pecuária de corte. Antes de falar da pecuária de leite, onde somos os maiores produtores de leite do Brasil, precisamos tecnificar nosso povo, trazer tecnologia, trazer mais investimento, mais inovação, para que esse pequeno produtor não saia da atividade. Fizemos o Minas Grita pelo Leite lá atrás, barramos a queda de preço, retornamos o preço para níveis acessíveis para que a pessoa continue. Mas pecuária de corte. Vamos fazer um congresso agora 18 e 19 de setembro, com a carne em Belo Horizonte. Vamos conversar sobre a cadeia da pecuária bovina. Essa que a gente, aqui em Minas a gente brinca, tem a Semana Internacional do Café, a gente fala de café, tem o Festival do Queijo Minas Artesanal, o Queijo Minas virou patrimônio imaterial aí, material. Tá bom. Vamos continuar falando e vamos continuar potencializando essas maravilhas que é a nossa culinária, no caso do queijo, e o nosso espetacular café. Mas vamos falar sobre pecuária de corte. Vamos falar do potencial de crescimento dessa pecuária de corte em nível mineiro e em nível de Brasil. Nós vamos crescer muito. A pecuária ainda tem muita coisa do passado, do século XX. Vaca fraca, vaca que cria mal, vaca com intervalo entre parto longo, vaca que pare antes sino não, vaca que desmama bezerro leve, boi cobrindo essas vacas sem nenhum tipo de melhoramento genético, boi que não empurra essa vaca para frente, boi que não desmama bezerro pesado, bezerro que demora 36 meses, 48 meses, enche a boca, troca os dentes todo. Quem é pecuarista sabe disso, para poder ser abatido. Nós temos que melhorar. Isso é a rapidez do abate. E a segunda coisa é a qualidade da carne. Nós precisamos de melhorar a qualidade, trabalhar linhagens que tem mais marmoreio, mais área, mais gordura subcutânea, espessura de gordura subcutânea, mais área de odilombo, AOL maior para poder dar mais rendimento. Ah, mas eu não vou ganhar com isso. Vai ganhar sim, Ebin. Você sabe que você faz leilão, você sabe que tem talvez o maior leilão do Brasil, dos maiores leilões do Brasil, que é lá em Patos. Nós precisamos melhorar essa pecuária de corte. Já falei de muitos setores. Devo ter esquecido de algum. Vocês sabiam que Minas é o maior produtor de gin do Brasil? Então você imagina. Agora nós temos azeite premiado. Nós temos vinhos premiados. Então, mel e fruticultura. Fruticultura, as frutas lá do norte de Minas, as frutas vermelhas do sul de Minas. Aqui em Perdizes, nós temos uma fábrica de batata chips espetacular. O potencial nosso é uma beleza. É gigante, né? O que nós precisamos de fazer? Estarmos juntos. Para isso, a FAENG e os sindicatos estão aqui para fazer isso acontecer. 2, temos tecnologia. Não dá para fazer no achismo. Eu acho que isso vai ser bom. Experimenta não, que não é bom. Se der errado. Então, na pecuária de corte é assim, se você inseminar um boi errado, é 9 meses de gestação, mais 7 para desmamar, mais 2 para virar novilha, você perde 4 anos. Hoje você ficar 4 anos andando para trás, você some para trás, que o povo está 4 andando para frente. Então, junte, traga tecnologia, venha para dentro dos nossos sindicatos rurais, nos cobrem, nos visitem, estamos juntos e votem certo no momento certo para que a gente possa evoluir. No leite também não é diferente, né? Você tem que evoluir também, nós temos que trabalhar com animais produtivos, claro. Né? Isso é fatal e hoje o leite, graças a Deus, depois de todo esse movimento
que começou em Minas, né? Minas Sim. Minas grita pelo Pelo leite. leite. Hoje o leite ele é sustentável, né? Hoje o leite, como você fala, o leite hoje fica no verde. Tá no verdinho. Tá no verde. Graças a Deus, os produtores. Aqui em Minas, a maioria é produtor de leite, produtor de café, tá todo mundo. O leite tá um sorrisinho assim, o do café tá até segurando na boca para não sorrir muito. Mas esse ano vamos ter uma grande safra. Parabéns a essa cafeicultura mineira. Parabéns a vocês, produtores rurais mineiros. Falta uma coisa, um pedido. Confiem no setor, filiem aos sindicatos rurais. Se o presidente estiver ruim, vai lá conversar com ele. O sindicato está aberto por causa dele. Vai lá, entra na diretoria, participe, dê a mão a quem está fazendo, que nós vamos longe, muito longe, pode ter certeza. Certo. Toninho, gostaria de agradecer muito a você, agradecer ao EBEM. Eu sei que o tempo de vocês está corrido, nós estamos aqui, né, em plena Exposebu e a coisa aqui anda, né? A coisa aqui ferve. Então eu gostaria que só que você os dois deixassem um recado aí para todo mundo que está nos ouvindo, especialmente o pessoal de Patos de Minas, o pessoal do PoioCast, que sempre está aí firme nos assistindo, sempre nos acompanhando. Rubinho, é isso aí. Eu queria agradecer essa oportunidade da gente poder bater um papo reto aqui, falar sobre as coisas nossas da roça, né? Eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu nasci na roça, me criei, né? Saí depois, vim trabalhar na cidade. Então, assim, quando a gente conversa da nossa agropecuária de Minas, é muito bacana. E a gente que é produtor rural vive isso dia a dia, né? É muito bom a gente conversar das coisas que a gente faz no dia a dia. E, né, eu me sinto muito feliz, né, de estar hoje como vice-presidente do Sistema FAENG Senar, ao lado do Toninho, que é essa grande liderança nossa, né? O Toninho nos inspira cada dia a ser melhor do que ontem, né? E isso é fundamental para que a gente possa ter as nossas lideranças sempre preocupadas em melhorar dia a dia, não só a nossa representação, mas de cada dia de fazer melhor, né, e de representar o produtor rural, representar o setor produtivo. E eu tenho certeza que da minha parte não faltará jamais a disposição, a garra e o entusiasmo para que a gente possa representar o produtor rural, defender os interesses do produtor rural. E essa região nossa aqui de Patos de Minas, que é tão importante, que é tão pujante, né, produtiva, né, é uma região que tem praticamente todas as cadeias, todas as principais culturas produtivas, as cadeias produtivas do nosso estado. Então é isso aí, quero parabenizar você, né, o Juninho, nosso presidente, que faz aí uma grande gestão. Tenho participado aí nos leilões, tenho visto, conversado com os produtores rurais e vejo como o Juninho está trabalhando para que o nosso Sindicato Rural de Patos de Minas possa cada vez mais se fortalecer e se consolidar, né, na representação dos nossos associados, dos nossos produtores de Patos de Minas e da nossa região. Com certeza Patos é referência para nós e o que depender de nós, do Sistema FAENG, né, Senar, nós vamos continuar juntos, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa atuação nossa conjunto, né? Então, estou muito feliz de poder participar hoje aqui, né, e sigo à disposição aí de colaborar sempre com os nossos produtores rurais. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos a vocês pelo tempo e parabéns pela gestão. Continue assim, com essa gestão dinâmica, com essa gestão trazendo cada vez mais o produtor rural para a FAENG e fazendo com que o produtor conheça esse trabalho da FAENG. Parabéns a vocês, sucesso, Toninho. Obrigado a vocês, um abraço, Juninho aí, sucesso com essa ideia de multiplicar essa comunicação, fazendo podcast com as diversas lideranças, produtores rurais aí da nossa região. Está acabando aqui, mas o nosso site está aberto, www.sistemafaeng.org.br. As nossas redes sociais, Sistema FAENG, tanto no Instagram como no Facebook. O meu, Antônio P. Salvo, lá no nosso Instagram. Nos siga, nos critique, xingue e elogie se achar que vale a pena, porque nós estamos pelejando para dar certo. Um grande abraço a todos, brincadeiras à parte, é muito importante esse segmento, é muito importante que vocês estejam juntos conosco. Juntos seremos mais fortes, eu repito. Obrigado a você, sucesso à diretoria do Sindicato de Patos de Minas, sucesso mais essa festa do milho, Fenamilho, vamos juntos fazer a diferença em Minas e no Brasil. Obrigado, Ebim, vamos continuar juntos. Valeu, turma, obrigado. Muito bem, meus amigos, e nós queremos agradecer de coração ao Toninho, ao Ebinho, por esse bate-papo maravilhoso. Você conheceu um pouco mais a FAENG, conheceu essas duas figuras que estão à frente da FAENG, que faz um trabalho maravilhoso. E você que vai lá em Belo Horizonte, vai lá na FAENG para você conhecer todo o sistema FAENG, o sistema Senar, como é muito bem feito, como o dinamismo que é feito esse trabalho, e a gente tem que parabenizar.
a organização da FAENG em tudo isso. No sistema do sindicato, são 401 sindicatos hoje filiados à FAENG, e a FAENG faz um trabalho maravilhoso. E também tem um programa muito interessante, que a FAENG leva os presidentes de todos os sindicatos rurais para conhecer a FAENG de perto. Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes à FAENG, afinal de contas também nós temos lá 33 anos, de casa, então quero mandar um grande abraço para você, Binho, para você, Toninho, e que vocês continuem com essa garra, com essa determinação de fazer uma FAENG cada vez mais forte, mais dinâmica e mais próxima do homem do campo. Muito obrigado. Meus amigos, então vamos conhecer, eu quero chamar agora os nossos patrocinadores. Pode rodar para nós, por favor, o VT da Mob Locações e Eventos, que é o nosso patrocinador, presente conosco aqui no PaielCast, está presente também aqui na FenaMilho. Parceria de sucesso. Uma conexão que atravessa o tempo e transforma histórias em legado. Há mais de 20 anos, a Mob Locações e Eventos ergue sonhos. E mais uma vez, estaremos lá, na FenaMilho, a melhor festa da sua vida. Mob Locações e Eventos, muito mais que mobilidade, é sobre realizar o seu sonho. E nós queremos agradecer também a Credicopa Chancap Sementes. E você que quer ser o nosso parceiro comercial, amigo, liga, é no 34 99862 4915. Venha ser o nosso parceiro aqui no nosso podcast. E agora vamos falar de leilão, né? Afinal de contas, a FenaMilho está chegando aí com grandes leilões, com grandes novidades, né? Então vamos falar da nossa agenda de leilões FenaMilho 2025. E nós já começamos no dia 17, né? 17, sábado, às 13 horas, o grande leilão Nelore Premium, onde estaremos ofertando aí animais Nelore pintado, Nelore padrão da mais alta qualidade. Então é no dia 17, às 13 horas, esse mega evento, esse grande evento. Lembrando que transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rubinho Lelueiro, a transmissão também pelo Sindicato Rural de Patos de Minas e também pela Remate Web. Então, um leilãozaço que vai acontecer no primeiro leilão Nelore Premium, aqui na parceria Sindicato Rural. Tem o VT, manda para nós aí na tela. Nelore Premium, esse leilão que vai acontecer no dia 17, abrindo aí os grandes leilões da FenaMilho 2025. Vocês vão ver que oportunidade para você que quer comprar touros, quer comprar bezerra, quer começar o plantel. Nós temos Nelore padrão, Nelore pintado, participação dos grandes criadores aqui da região. Então é um evento realmente para ficar marcado aqui na história de Patos de Minas. Depois, no dia 20, nós temos o leilão especial, o nosso leilão tradicional, leilão carga fechada. Esse leilão são lotes limitados, leilão com animais, todos eles pesados aqui no recinto. Esse leilão vai acontecer no dia 20, às 17 horas. Depois, um leilão aí dos leilões aí aguardados também, meu amigo Fabiano Mendonça e convidados, no leilão Amigos do Nelore. Esse leilão acontece no sábado, dia 24, às 13 horas. Um leilãozaço. E depois nós temos no domingo, fechando aí a programação dos leilões da FenaMilho, um leilão que eu tenho certeza que vai ficar marcado na história de Patos de Minas, pela qualidade que vai ser ofertada. Serão 60 lotes de animais altamente selecionados no leilão Estrelas do Leite da FenaMilho 2025. E temos aí também vários outros eventos, temos aí Copa de Marcha, temos aí exposição de gado, Nelore padrão, Nelore pintado, enfim,
toda uma programação diversificada para você que gosta de ver os grandes leilões, dos grandes animais de todas as raças. Nós estaremos aqui partilhando com você aqui na FENAMILHO 2025. É todo o trabalho da diretoria do Sindicato Rural, trazendo o que há de melhor em leilões e trazendo o que há de melhor em qualidade na FENAMILHO 2025. E você não pode ficar de fora. Então, por isso mesmo, eu já quero me despedir de você, agradecendo pela audiência, agradecendo pelo carinho de sempre e deixando aí o convite para a FENAMILHO 2025. E vamos encerrar esse podcast, esse Biocast, com o VT da FENAMILHO 2025. Vem pra cá, estamos te esperando porque é a maior festa da sua vida. FENAMILHO 2025. Abra o seu sorriso, deixa o clima mudar. Sinta a alegria, a energia no ar. Melhor festa da sua vida vai começar. FENAMILHO, venha viver essa emoção. FENAMILHO, bate mais forte o coração. Cada riso, cada dança, uma história pra lembrar. Solte a voz e vem com a gente cantar. FENAMILHO, venha viver essa emoção. FENAMILHO, bate mais forte o coração. A melhor festa da sua vida vai começar. FENAMILHO 2025. Você vai se emocionar. FENAMILHO.